Em 2020, fundei a Madame Filmes, um pouco na sequência da produção deste filme. Ou seja, portanto, eu tive necessidade de fazer este no Canto Rosa, tive necessidade de filmar o que a minha mãe estava a passar. Tentei ir a algumas produtoras para saber se teriam interesse em produzir o filme. Portanto, tive respostas negativas. Apercebi-me que era uma questão muito delicada e apercebi-me que iria precisar de uma estrutura para o fazer. Portanto, e nesse sentido abri a Madame Filmes. Depois, ou seja, a minha maior experiência é como montadora, portanto não tinha experiência assim de produção. Portanto, eu abri a produtora um pouco com este projeto em mente e depois logo vi o que é que fazia e, no fundo, também esta consciência, este machismo sistémico me fez ter necessidade de produzir outros filmes que combatessem ou que, no fundo, questionassem um bocadinho esta organização social. E é isso. Depois, a determinada altura, pensei, ok, tenho uma produtora, portanto, vou produzir. Eu acho que sou sempre montadora. Ou seja, antes de qualquer coisa. Portanto, é isso. Mesmo eu estou a filmar ou estou. Eu às vezes estou a filmar e estou a pensar como é que vou montar. Portanto, como é que vou organizar as coisas, como é que. Entretanto, tenho estado a filmar algum material para um novo documentário e não é a parte que gosto mais, mas a parte que me sinto mais confortável é tipo, chegar à mesa de montagem e entender, olhar para o material e entender, no fundo, o que é que está a acontecer. Portanto, depois de ver aquilo, porque às vezes acho que em direto pelo menos eu não tenho essa capacidade de perceber exatamente o que é que está a acontecer. Portanto, é preciso uma distância. E com essa distância, tipo na montagem, olhamos para o material e pensamos, está a acontecer isto. Portanto, a próxima vez que vou filmar, mas pronto, estou a falar num esquema de documentário, de filmado lentamente, não é? Não é uma coisa que vamos filmar num bloco de tempo com um argumento fechado. Epá, surgiu primeiro é isso, eu fiz a entrevista à minha mãe e acho que aquela entrevista, que é a entrevista central do filme No Canto Rosa, é uma entrevista que é um bocadinho fazer um ponto de situação. Para ela fazer um ponto de situação, para ela tomar consciência e para ambas, no fundo, registarmos. É um registro quase emocional daquilo que estava a acontecer. Portanto, eu faço aquela entrevista de uma forma bastante. Apesar da questão do Canto Rosa, eu pensei, não sei se vou usar isto para alguma coisa, por via das dúvidas, vou pintar estas duas paredes de cor-de-rosa e vou entrevistar a minha mãe num canto e depois logo se vê. E o facto da minha mãe dar aquela entrevista, portanto, foi para ela, ou seja, um momento importante de assumir um lugar de fragilidade que ela tinha muita dificuldade em assumir, porque foi uma pessoa que tentou sempre, foi sempre de alguma maneira marginalizada. Não é marginalizada, talvez não é uma palavra talvez demasiado forte, mas é isso, foi sempre considerada rebelde, porque nasceu num meio pequeno, em 54, no meio rural, portanto era visto um pouco como uma mulher fora daquilo que é expectável para uma mulher. Portanto, ela nunca se viu num lugar de fragilidade. Portanto, ela ter que encaixar para ela própria que ela estava naquele lugar, portanto, acho que foi um exercício para ela muito, muito forte. E depois aconteceu uma outra coisa, que foi, portanto, ela estava... portanto, isso foi um motor para a entrevista, ainda sem uma intenção clara. Depois ela começou a ficar, no fundo, obcecada em limpar a imagem que o senhor estava, no fundo, a fazer dela. Ou seja, constantemente dizia, tu és uma puta, tu és isto, tu és aquilo, tu fizeste, não sei o quê. Portanto, através do senhor há toda uma carga
censura social, moralista, machista, que cai em cima dela e que ela sente uma culpa enorme em relação àquilo. Portanto, ela nessa altura pensa, tem que arranjar uma ghostwriter para escrever um livro. Porque ou seja, ela precisava de isentar-se dessa culpa. Dessa culpa que não é culpa, não é? No fundo é... E foi nessa altura, depois ela acabou por não ir para a frente com o livro, e foi nessa altura que eu pensei, ok, ela precisa de falar, ela precisa de... E não é falar só sobre esta relação abusiva. Ela precisa de falar, no fundo, sobre o que aconteceu na vida dela, ou sobre a maneira como estas coisas que aconteceram na vida dela a levaram a que ela ficasse num lugar, talvez de fragilidade e talvez de incapacidade de agir sobre isso. Porque ela própria tem um motor de autocensura, portanto ela própria, é isso, se bloqueia e reproduz esse padrão de machismo. Eu trabalhava um bocadinho por impulsos, ou seja, portanto, depois da minha mãe voltar para a casa dela, portanto, ela teve 3 meses na minha casa, cá em Lisboa, depois foi para a casa dela, depois voltava para cá umas temporadas, ela teve assim, e depois de... E eu às vezes ia ter com ela, eventualmente levava a câmera, e foi durante tanto a quarentena, o Covid, que eu comecei a montar o filme. Ou seja, aí pensei, porque é isso, fiquei sem trabalho, pensei, ok, vou montar o filme, vou encarar este filme. E fazia, é isso, estava a dizer, fazia um bocadinho por impulsos. Portanto, o senhor fazia uma coisa agressiva e aquilo era uma espécie de uma resposta, não, tenho que fazer alguma coisa. Portanto, acabava por ser uma espécie de uma catarse ou de uma forma de conseguir lidar com aquilo. Se bem que ao longo do tempo aquilo se tornou uma coisa que também era um autoflagelo, porque ages por reação, eu estava a agir por reação, mas às vezes lidar com aquele material era bastante duro, e acho que foi o filme mais difícil de montar que eu montei. É assim, eu já tinha, ou seja, As Cartas do Rei Artur, o filme do Cruzeiro Seixas, portanto eu realizei e montei. E nesse sentido acho que fui até bastante pragmática, porque pensei, tenho X tempo para montar, portanto, o filme tem que ter esta duração. Portanto, eu tenho consciência do que são muitas das questões dos realizadores e pensei, não, eu não vou repetir aquilo que eu acho que alguns realizadores não fazem bem. Portanto, fui bastante pragmática, embora quando fui montar o Cruzeiro Seixas, eu própria também estava com um dilema, mas este filme é sobre o quê? Ou seja, portanto, aquilo que eu também criticava às vezes de alguns realizadores, também acabei por fazer, claro, não é? Muitos dos documentários, pelo menos aqueles que eu monto, se descobrem na montagem. Para mim, eu acho que montar e realizar, ou seja, eu não consigo pensar que vou fazer um filme que não seja eu a montar, embora isto seja completamente à partida contraproducente. Mas não. Sim, sim. É o que eu acho que o género documental tem possibilidades. Para já estamos a lidar com matéria que é matéria da vida, não é? E tem potencialidades poéticas ou às vezes pequenas coisas ou coisas simples que eu acho que não é que a ficção não tenha, também tem, porque também acontecem coisas especiais, às vezes nas takes, 10 takes, e acontece uma coisa especial. Mas esse grau de improviso ou de surpresa que o documentário traz, é isso. Eu prefiro montar o documentário, apesar de também é muito mais complexo do ponto de vista, muitas vezes os documentários não estão escritos, portanto essa própria escrita da estrutura é feita durante a montagem. Mas essa descoberta que é feita com o realizadora,
é isso, eu acho que é muito gratificante. É tipo, ok, filmaste isto, tens esta ideia, mas afinal o que é que está aqui? Ah, e às vezes não é bem aquela ideia que se tem, porque aparecem outras coisas. Eu, por exemplo, no filme das Cartas do Rei Artur com o Cruzeiro Seixas, eu não queria fazer um filme sobre a relação do Cruzeiro Seixas com o Cesarinho. Eu tinha isso claro, eu não quero fazer um filme sobre esta relação. E vou ver o material e não há como fugir àquilo. Tipo, o filme tem que ser sobre esta relação. Pronto. É isso. No fundo é o material que dita o caminho do filme. Eu tenho uma amiga que nasceu... Portanto, eu nasci em 76, e essa amiga nasceu em 73 e ela costuma dizer que é filha da Revolução. Uma vez estava a falar com ela e disse: eu não acho que seja filha da Revolução, nem do PREC. Eu acho que sou... Eu acho que todos os dias tenho que estar em desconstrução daquilo que sou. Porque, apesar da minha família, da minha mãe, do meu pai serem pessoas que eu considero com uma cabeça aberta, não é? De alguma forma, eu acho que têm enraizadas muitas coisas e que têm a ver com esse machismo enraizado e sistémico. Portanto, se eu reconheço isso em mim, e é um trabalho de desmontar tipo, diariamente, e agora fiz isto, e agora disse isto desta forma, e agora é como a linguagem. A linguagem carrega-nos de preconceitos que temos de estar sempre atentos. Por exemplo, no caso, há uma coisa que eu faço no filme que é fazer um percurso, pronto, ainda que leve, mas das questões legais. Portanto, como é que era antes do 25 de Abril, com a nova Constituição, o que é que se consagrou, consagra-se a igualdade de direitos entre homens e mulheres. O que é que isso significa? E nos dias de hoje, o que é que isso significa? Quer dizer, nós temos leis que são bastante progressistas, mas a verdade é que elas não são aplicadas porque o sistema não está preparado para as aplicar. Ou seja, as pessoas que estão nos cargos, a exercer determinadas funções, não estão preparadas, nomeadamente a polícia. Eu posso dizer, de uma forma geral, pela minha experiência, eu acho que não estão preparados para receber mulheres ou casos de violência doméstica. E percebe-se, portanto, isso estou a falar, é isso, segundo a minha experiência e de alguns casos que tenho conhecimento. Dizerem mesmo em 2018, se a senhora está a fazer esta queixa, mas vai estragar a vida do seu marido, quer dizer, isto é 2018. Portanto, eu acho que há coisas muito enraizadas, apesar das nossas leis, é isso, serem progressistas, mesmo a nível de violência doméstica, mas não são aplicadas. Mesmo o Código Penal, o que eu sinto, também, pronto, conhecimento muito, muito básico, não é? É que há coisas ainda, e isso aconteceu no filme, portanto, o filme passou por uma censura, entre aspas, um processo legal, antes de eu dar como finalizado na montagem, que teve a ver com mostrar um grupo de advogados que trabalham sobre direitos de autor e sobre questões no audiovisual, neste caso para eu ter a certeza que não estava a incorrer em nenhum crime civil ou criminal, nenhum risco. E eles, quando eles censuram, porque legalmente censuram o discurso da minha mãe, no sentido, ela não pode dizer isto. Ela não pode dizer isto porquê? Porque isto tem a ver com a intimidade deste casal. Mas isto tem a ver com a narrativa da minha mãe. Pois, mas tem a ver com a intimidade do casal. Portanto, se há uma cláusula que refere isto, eu acho que há alguma coisa que está muito, muito, muito errada. Pronto. Portanto, houve parte do filme que foi censurada porque há esta cláusula. Pronto.
eu acho que é tentar chegar às pessoas, às vezes não de uma forma muito... Pronto, no caso deste filme, este filme é mesmo um statement político, né, de alguma forma. Mas eu acho, pessoalmente gosto quando as coisas são... Este tinha que ser desta forma. Mas eu gosto quando as coisas são mais... São discretas e têm lá uma mensagem sem serem declaradamente políticas, porque todas as coisas são políticas sem terem que ter uma bandeira lá. E acho que é dessa forma naturalizar, ou seja, um filme em que há um casal gay sem que isso seja o centro ou o assunto. Portanto, o facto de só as coisas existirem naturalmente, é isso, de uma forma naturalizada, eu acho que às vezes é mais benéfico no sentido de abranger um público mais amplo, sem que as pessoas se sintam agredidas, não é? Ou sem que se sintam que estão a ser é isso, estão a lavar uma lavagem ou que estão a ser qualquer coisa que lhes está a ser imposta. Mas é isso, eu acho que o nosso papel na cultura é um bocadinho trazer estas vivências e estas, não sei, esta harmonia. Cláudia, muito obrigado. Nada. Obrigada eu.